Nesse vídeo a gente vai falar como que a gente identificou a displasia no Joey, qual é a forma de diagnóstico e qual é a opção de tratamento que a gente escolheu pra ele. Olá, amigos! Aqui fala o William. Eu sou a Karine e esse é o Golden Triviani. No vídeo de hoje a gente vai trazer um tema um pouco diferente pra vocês. Vocês estão acostumados a ver a gente trazendo rio, trilha e coisas mais ao ar livre, né? E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trazer um assunto delicado para vocês. Muita gente deve conhecer, talvez não conheça, talvez conheça, mas a gente vai abordar aqui porque é um assunto que a gente está passando e vai passar por isso muito tempo, eu espero, né? A gente vai falar para vocês sobre displasia coxofemoral. Gente, o Joey tá tentando comer o nosso microfone, por isso que ele levantou. Outra coisa que vocês vão perceber no nosso vídeo é um barulho, que é um ar-condicionado. Sem condição de gravar sem ar-condicionado hoje, gente, tá muito quente. Nesse vídeo a gente vai falar como que a gente identificou a displasia no Joey, qual é a forma de diagnóstico e qual é a opção de tratamento que a gente escolheu pra ele. E antes da gente continuar com o vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aí embaixo o que você tá achando e se inscrever no nosso canal. Antes de tudo, a gente vai explicar pra vocês brevemente o que é a displasia, porque pode ser que tenha pessoas aqui no nosso vídeo que não saibam o que é, mas é uma condição que é muito comum em cães de médio e grande porte. E eu vou ler a definição pra vocês pra não falar besteira. Então, o que é a displasia coxofemoral? É uma condição comum em cães de médio e grande porte, onde as articulações dos quadris sofrem alterações degenerativas irreversíveis. Os sintomas podem variar de mancar até dor aguda. A forma de diagnosticar a displasia é através do raio-x e existem tratamentos clínicos com medicamentos, enfim, fisioterapia, até tratamentos mais invasivos como cirurgia para melhorar a qualidade de vida do cão. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora de como foi que a gente começou a suspeitar que o Joey tinha displasia. Quando ele tinha uns 8, 9 meses, a gente começou a observar que ele andava um pouco diferente do que os outros Goldens. Quando ele era filhote, a gente sempre pensou, ele está se desenvolvendo, as articulações, eles crescem até 2 anos, deve ser algo que ainda não está bem desenvolvido nele. E um certo dia a gente foi para a praia, e aí acho que foi a primeira vez que a gente molhou ele todo, aquela bola de pelo toda molhada. Ele saiu da água e saiu correndo, e quando ele saiu correndo, eu observei que o caminhar dele era mais diferente ainda, aí agora sem todo aquele volume de pelo, tu conseguia ver que era muito estranha a forma como ele caminhava, e aí a partir dali a gente começou a observar alguns pontos nele. A gente costumava dizer, né, que ele rebolava, né? Então, são pontos que você, por conhecer o seu cachorro, você vai começar a observar e vai começar a deduzir, vai começar a perceber em outros cachorros para ver se de fato é comum aquela forma de ele agir, dele ser, ou não é comum em comparação com outros pets do mesmo porte, da mesma raça que ele, né? E a gente começou a identificar isso no Joey, como vocês podem ter percebido, com ele muito novinho, ele ainda era considerado um filhote, foi antes de 1 ano. E a gente já levou isso pra veterinária, a gente já sinalizou pra ela que a gente estava com algumas dúvidas, a gente tinha algum tipo de receio. E ela foi super atenciosa com a gente, já nos encaminhou para um ortopedista, que é a especialidade que cuida dessa condição, né? E a gente já marcou uma consulta com o ortopedista e já fez os exames para poder ver se realmente era uma displasia ou era só 2 pais de primeira viagem morrendo de medo com alguma coisa. E a gente fez o raio-x e, pra quem não sabe, né, raio-x tem que ser feito sedado, então a gente teve que sedar o Joey, fazer o raio-x pra poder chegar no diagnóstico. E isso ele tinha 11 meses. Só queria voltar um pouquinho aqui e compartilhar com vocês que a gente passou por 3 ortopedistas até o momento. O primeiro, ele fez uma consulta na nossa casa, não me passou muita confiança, a metodologia que foi aplicada não foi pedido um exame aprofundado. A gente já via na internet que as formas de diagnosticar a displasia eram raio-x, não tem outra na verdade, né? No Brasil é só o raio-x. E aí ele fez um exame, acusou que era um tendão do Joey que tem um nome específico que eu não Na lembro verdade agora. Ele trouxe outro problema, ele falou que era um problema no joelho, que era da patela.
de alguma coisa na patela do Joey, o que a gente achou bem estranho, porque a gente não tinha visto nenhum problema no joelho dele. Daí esse ortopedista em específico falou sobre isso, a gente viu, não levou muita fé nele. E daí a gente falou com a veterinária, ela nos passou outro ortopedista, que daí foi o Dr. Guilherme. E aí aí esse médico, a gente foi num hospital veterinário lá, a gente fez uma consulta com ele falou que precisaria fazer um raio-x, ele fez um exame clínico, fez o raio-x, e aí sim, no laudo desse raio-x veio o diagnóstico já de displasia, quando o Joey tinha 11 meses. O Joey, ele era muito novo quando ele foi diagnosticado, então geralmente essa é uma doença que ela começa a apontar nos pets quando eles são mais velhos, não tão novo como o Joey, 11 meses, foi a data do primeiro raio-x dele. Então a gente não tinha muito o que fazer, porque o tratamento era... Não tem um tratamento específico, tem um tratamento que não vai deixar o cachorro sentir dor. Só que até então o Joey não dava sinais de que estava sentindo dor. Então a gente tinha que fazer o quê? Aguardar os próximos 1, 2 anos para ver como é que foi a evolução dessa displasia. E foi o que a gente fez, né? Então já se passaram 2 anos desde o primeiro raio-x dele, foi um pouquinho mais, na verdade foram 3 anos desde o primeiro raio-x dele, e aí agora a gente voltou pro ortopedista e refez todos os exames, incluindo o raio-x, há uns 2 meses atrás. O que a gente fez depois da gente ter esse diagnóstico? A princípio a gente não fez nada, porque até o médico falou, ele é muito novo, não tem o que fazer agora, vamos observar se realmente é isso, até porque tem uma parte muito técnica nisso agora, que talvez eu não sei explicar a vocês, mas tem o crescimento dos ossos não estava completo, tem uma coisa assim, onde a gente foi meio que deixando pra ver futuramente, quando ele já fosse adulto, a gente fazer um novo raio-x e ver se realmente era uma displasia. Então agora, em dezembro do ano passado, a gente voltou, mas aí a gente foi em um outro ortopedista, porque a gente acredita que a gente precisa de mais de uma opinião médica, né? Ainda mais em casos onde a gente vai ter um diagnóstico de uma doença, que vai precisar de um tratamento, talvez, sei lá, uma cirurgia. A gente foi atrás de outro médico, e aí a gente foi com o ortopedista Dr. Cláudio, aqui de Blumenau. Primeiro foi com o Dr. Guilherme, e agora com o Dr. Cláudio. A gente não teve nenhum problema com o Dr. Guilherme. Ele foi maravilhoso, ele é um ótimo ortopedista, um dos melhores aqui de Blumenau. Mas realmente a gente queria uma segunda opinião. A gente queria saber de um outro ortopedista se realmente era o que a gente achava que era. Então a gente fez o raio-x agora, final do ano. A gente conversou com o Dr. Cláudio, ele explicou pra gente tudo o que poderia ter acontecido nesse período. Até porque faziam 3 anos, né? 3 anos. Ele tinha 11 meses quando a gente fez o primeiro. E esse segundo a gente fez exatamente com 3 anos e 11 meses. Então ele já tava quase fazendo 4 agora em janeiro. E aí a gente foi lá e fez o outro raio-x. E aí o médico falou, nos explicou tudo o que poderia ter acontecido nesse período de 3 anos. Que ele poderia ter apresentado uma artrose, uma artrite da displasia, porque ele estava muito tempo com isso. E a gente morava numa casa, de novo, a gente toca nesse assunto, porque são fatores que podem agravar a displasia no cão. E só um adendo aqui que a gente esqueceu de falar, que o Dr. Guilherme, a única coisa que ele falou pra gente no primeiro raio-x que a gente fez, é que a gente precisava cuidar do peso do Joey. Ele não poderia ser um cão obeso, um cão acima do peso, porque ele já apresentava uma displasia, então a displasia ela tem o fator de ela se agravar dependendo do peso do cão, então quanto mais maravilhoso e peludo e gordo que ele for, porque a gente vê Goldens por aí e os que são gordinhos são os mais lindos, né? São os mais peludos, os mais maravilhosos, nossa, eles são grandes. Só que pra displasia isso é uma coisa horrível, porque isso faz com que force ainda mais ali a articulação e faça com que ele tenha mais dor. Então a gente sempre cuidou do peso do Joey. Desde o primeiro raio-x a gente cuida na ração, a gente cuida pra sempre estar caminhando com ele, pra ele não ser um cão acima do peso por causa de displasia. Então essa foi a única coisa que a gente fez. Quando a gente teve o diagnóstico com 11 meses, a única coisa que a gente fez foi cuidar do peso do Joey. Foi cuidar do peso dele, cuidar do piso também, né? Então eu comprei alguns antiderrapantes para colocar no nosso piso, que era vinílico. Então, cara, são cuidados que a gente tem que tomar para que não agrave. Talvez foi isso que não agravou tanto, né? Agora a gente vai entrar dentro do resultado do último raio-x,
Então o resultado do último raio-x ele impactou muito o que a gente fez através da primeira consulta com o Dr. Guilherme. Então a gente ficou muito surpreso quando a gente pegou o resultado desse raio-x, porque comparando os dois raios-x, a displasia ela estava no mesmo grau, não tinha evoluído, cara, estava no mesmo grau. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso, porque a nossa casa tinha piso liso, então depois a gente foi para outra casa também tinha piso liso. Por mais que a gente sempre tome cuidado, mas mesmo assim acaba sendo complicado, né? Então fiquei muito surpreso com isso. Não tivemos evolução nenhuma na displasia dele. Então a gente não está fazendo tratamento para dor, então a princípio ele não sente dor pelos exames. Se em algum momento ele forçar um pouco mais ou um pouco menos, ele pode sentir dor, aí a gente tem que levar ele no veterinário para pegar uma receita. Não dê antibióticos para os seus pets sem receita médica, sem recomendação médica, porque isso pode ferrar com todo o organismo dele de uma forma ou outra. Talvez não agora, mas futuramente pode acabar com o organismo dele, né? E agora, nessa consulta que a gente foi em dezembro, o Dr. Cláudio, ele preparou bastante a gente, porque na ideia dele, até na nossa, né, ele já preparou a gente para uma condição um pouco mais grave do que a última vez que a gente viu o raio-x, porque é uma coisa de que qualquer pessoa pode imaginar. Se com 11 meses ele já apresentava uma displasia, com 3 anos e 11 meses essa displasia vai ter evoluído para algo que talvez ele vai precisar de uma cirurgia, talvez precise de uma fisioterapia, talvez precise de um medicamento mais controlado, um medicamento mais invasivo, digamos assim, para melhorar a condição dele. E quando a gente fez o raio-x e o doutor chamou a gente, o doutor mostrou, nossa, o doutor Cláudio deu uma aula pra gente de displasia, juro. A gente ficou numa consulta de 2 horas, onde ele explicou tudo o que poderia acontecer, ele literalmente desenhou, ele foi assim, ó, maravilhoso. E aí quando ele trouxe o raio-x pra gente ver, ele falou assim, Dr. Cláudio, estou chocado com o raio-x do Joey, porque ele não apresentou evolução da mesma forma que estava quando 11 meses, estava agora com 3 anos. Ou seja, ele até deu os parabéns pra gente, né? E a gente achava que a gente era péssimos tutores, porque às vezes a gente via o Joey se resbalando por aí. Aqui na nossa casa agora, como vocês já viram no tour, a gente tem uma escada, então ele subir e descer a escada, e ele sobe essa escada 380 vezes por dia, porque ele é muito apegado na gente. Então se um tá em cima e o outro tá embaixo, ele fica ali o tempo todo subindo e descendo. Então a gente achava que realmente estava mais agravado, mas não estava. Tá da mesma forma. Tanto que ele já tinha preparado a gente para começar a dar um medicamento pro Joey, que era único e exclusivamente pra dor dele, porque é uma dor aguda, uma dor que ele tem intermitente, é uma dor que ele teria o tempo todo, e a gente estava se preparando para dar esse medicamento pro Joey, que seria uma injeção, uma vez por mês, enfim. E no fim o doutor falou que nem dessa injeção não precisaria, então a gente ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo, assim. A gente agradeceu muito a Deus, porque a gente tem fé, né, que nada acontece por acaso e enfim. E o Joey não precisou praticamente nada. O que a gente tá fazendo agora, né? A gente tá dando um suplemento para ajudar nas articulações, para deixar as articulações dele mais forte. Posso estar falando besteira aqui, mas... É como se fosse, um remédio, é um suplemento que ele vai lubrificar a junta dele, né? Então a displasia, ela nada mais é do que um problema, vamos mostrar pra mostrar aqui, não dá, do que um problema no quadril do cachorro, né? Então é na junta. Então é como se tivesse, digamos, vou falar uma linguagem bem informal aqui, né? Vamos dizer que tem um lubrificante ali que quando você mexe o teu joelho, quando o cachorro caminha, por exemplo, aquilo não deixa pegar osso com osso. E a displasia é quando não tem mais aquele líquido ali, e aí você começa a pegar osso com osso, e é onde o cachorro começa a sentir dor, porque vai desgastando esse osso, né? De uma forma bem informal aqui, tá, pessoal? Então é isso, gente. Hoje a gente tá tendo alguns cuidados a mais com o Joey. A nossa cama, ela é bem alta do chão, né? Então o Joey, ele tá aqui na cama agora, mas por exemplo, quando ele levantar e for querer sair daqui de cima da cama, a gente não deixa ele pular sozinho. A gente tenta sempre alguém pegar ele da cama e colocar no chão, pra ele não ficar pulando. A gente também tá evitando bastante escada pra ele. A gente coloca uma cadeira, alguma coisa, tenta fazer com que ele não fique subindo e descendo o tempo todo. O nosso chão aqui,
ele não é tão liso quanto nas outras casas que a gente já morou. Mas mesmo assim ele é liso. Por quê? Porque aqui na patinha do Joey, não dá pra mostrar pra vocês, ela tem pelinhos, né? Então esses pelinhos tem que viver, ó, cortando, pra ele também não resbalar por causa do pelinho que tem na patinha dele, sabe? Mas nada que um tapete moeda não resolva, a gente não colocou ainda porque não quis comprar, né? Não, mentira, porque não deu pra comprar ainda, mas a gente vai encher a casa de tapete moedas. E aí é isso, o que a gente precisa fazer é acompanhar nos próximos 2, 3 anos, fazer um outro raio-x pra ver como que vai estar a displasia do Joey. Mas enfim, a gente também tem que perceber quando ele tiver com dor, porque é normal, ele tem uma condição onde ele tem um desgaste, por mais que não evoluiu, mas ainda existe. Então a gente tem que entender que o nosso cachorro, ele não vai ser igual aos outros que não tem essa condição. Às vezes correr um pouco mais pra ele vai ser dolorido, ele subir em algum lugar vai ser dolorido. Por exemplo, a gente tá andando bastante agora, indo em rio, fazendo trilha, indo pra lugares assim na natureza, porque é da natureza dele, a gente gosta muito disso, mas a gente também tem que entender que às vezes ele vai forçar um pouquinho mais e aí ele vai sentir dor. Nesse momento é o momento que a gente vai falar com o veterinário e daí ele vai dar receita e a gente vai dar um antibiótico, um remédio pra dor para aquele momento. A gente só não pode ficar medicando ele o tempo inteiro sem ele ter a dor. E a gente vai perceber que ele tá com dor, porque a gente percebe. Que a gente voltou no veterinário agora, porque a gente percebia que ele tava com dor. Ele tava mais amoadinho, ele tava evitando subir em lugares que antes ele subia. Então esses são alguns sinais que ele dá de tipo, ó, eu cheguei no meu limite, daqui eu não consigo mais, eu preciso da ajuda de vocês. E a gente tá aqui pra fazer o que for possível pra dar uma qualidade de vida pra ele. E por um lado isso é bom, né? Porque no momento em que ele sentir um pouquinho de dor, por exemplo, ele vai subir na cama, ele vai sentir um pouquinho de dor, ele vai evitar fazer aquele movimento. Se ele estiver subindo a escada e ele sentir dor, ele vai evitar subir a escada. O que tem que ficar atento ele tá deitado no chão, você chamou ele evitou levantar, quis permanecer deitado ali. Ou ele foi levantar e sentiu de alguma forma ali na hora de levantar. Esse é o momento que você tem que se preocupar. Mas se ele está evitando de fazer movimentos leves, como subir numa cama, subir no sofá ou algo assim, aí o veterinário até pediu pra gente, falou pra gente que não precisaria se preocupar tanto com isso. É mais quando ele estivesse demonstrando uma dor um pouco mais aguda do que é normal. É a mesma coisa que você mexer o seu braço aqui, o meu limite é esse aqui, daqui eu não vou. Então é mais ou menos nesse sentido. Ele vai subir na cama, vai sentir dor, não vai subir na cama. Eu vou torcer meu braço, vou virar minha mão aqui, até onde ela vai, daqui pra frente ela não vai mais, então eu não vou forçar porque eu vou sentir dor. Mais ou menos nessa pegada. Então é isso, gente. Deixem aí nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa que a gente deixou de falar que vocês queriam saber. O Joey, ele tem essa condição, mas isso não impede ele dele ir pro rio, dele correr, dele passear, dele ser um cachorro como qualquer outro cachorro. Como a gente disse, ele só vai ter algumas limitações que outros cachorros não terão. E ele vai conviver com essa doença e a gente tem que ficar muito esperto para não deixar isso evoluir para uma coisa mais grave, para uma condição onde ele precise fazer uma cirurgia. A gente não sabe, o Joey tá com 4 anos, então daqui a algum tempo a gente talvez vai precisar fazer uma fisioterapia, talvez, alguma coisa mais, algum tratamento mais específico mesmo para a displasia, para ele não acontecer o mais grave da displasia, que é quando o cachorro não consegue mais andar, né? Que ele perde o movimento do quadril aqui, da parte de trás. Então a gente quer evitar ao máximo que isso aconteça. Então por isso que a gente... todo mundo quer evitar isso, né? Então a gente precisa viver de olho, percebendo o que pode e o que não pode fazer. Enfim, é isso que a gente tinha pra contar pra vocês hoje. A gente ficou muito feliz com os resultados do último exame. E é isso. Então é isso, galera. E é isso, gente. Não deixe de comentar, de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Deixa aí também nos comentários o que vocês querem ver por aqui. De vídeo diferente, coisas sobre
o Joey, sobre a nossa casa, enfim, deixem aí nos comentários. E também conta a história de vocês, né? Se vocês têm um doguinho com displasia, deixa aí nos comentários que a gente quer trocar figurinhas também. E nos siga na nossa rede social, segue o Joey lá, @GoldenTriviani. E segue a gente também, ué, já que estamos aqui. Tá tudo aqui no link desse vídeo, tá bom, galera? Valeu, era isso. Desculpa a disposição do Joey, ele já trabalhou muito hoje, sabe? I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to